Salve, salve, devoto! Estamos juntos, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho da notificação. 6 da manhã é comigo, né, com rap show pra você. As primeiras informações do dia no oferecimento de Arena MRV. Se o Galo é sua vida, a Arena MRV é sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcelada de até 12 vezes. E um detalhe importante, viu? Olha, no Pix tem desconto, então não perca tempo, Arena MRV e Spetbet, aqui você ganha muito mais. Tá na hora de fazer a aposta do Galo contra o cara bobo, hein? Senhoras e senhores, no primeiro cadastro, cadastrou, fez o depósito, o bônus é dobrado, ou seja, o valor que você depositou é dobrado, mas limitado até R$200. Leia as condições, aposte com responsabilidade e não esqueça, né? É só para maior de 18 anos. E Banco EFI. Senhoras e senhores, o Banco EFI está à sua disposição. Baixe gratuitamente o aplicativo agora. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto, uma ampla rede de descontos pelo Brasil afora. Não cobramos taxa na emissão de boleto e o Open Finance é o mais moderno do Brasil. Então não perca tempo e venha trabalhar com o Banco EFI. E detalhe importante para você, empresário, viu? Não cobramos taxa na emissão do boleto. Gostou disso? Então tá, deixa eu te dar a melhor. Negociamos taxas e tarifas. Mostra pra gente quanto você paga e vamos bater esse papo. Quem sabe a gente pode ser um banco muito mais útil que o seu atual banco, Banco EFI. Senhoras e senhores, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela pra vocês aí, né? Bomba absurda do Nicola. Cornetou, viu? E ele tem razão e eu quero colocar aqui. Muda tudo, será recorde, milhões em jogo e alerta forte. Bom, senhoras e senhores, hoje é dia de Libertadores, é duelo. Não deixe de ver o debate alvinegro, nós vamos falar só sobre esse jogo, opiniões, resenhas. E se você puder me dar a moral e assistir comigo, colocar lá nem que seja 5, 10 minutos, eu vou te agradecer. Coloca o lembrete aí. Bom, senhoras e senhores, a primeira informação que nós temos é essa aqui, né, pra falar do cara bobo. O meu amigo Lucas Tanaka é um cara bem informado e olha o que ele descobriu. Saga do cara bobo, tá aqui, né, vou ler. Para chegar a BH, voo marcado ontem no início da noite. Não conseguiram embarcar, dormiram em um hotel próximo, embarcaram nessa manhã. Desceram em Manaus, 16 horas. Tem chegada prevista em BH, 21 horas. Não treinam desde terça, perderam com titulares no último sábado. Ou seja, ficaram sem treinar, porque quarta jogaram com o Galo, depois quinta descansaram, sexta descansaram, sábado jogaram, domingo descansaram, segunda acharam que ia chegar terça, ia fazer um reconhecimento, um treino que chegar, acharam que ia chegar de manhã, estão chegando às 21 horas. Isso não é problema do Galo. O problema do Galo é ele mesmo, como diz um rapaz que tá aqui, o Marco Aurélio. O problema é o Galo, né, em resposta ao Lucas Tanaka. Bom, cara, é um desgastante. Vão vir bem mais cansados do que se imaginava, vão vir bem desgastados, essa é a verdade. Cabe ao Atlético aproveitar esse momento e, ó, quebrar. Tem que estar esperto e tem que saber fazer, não é mesmo? Bora pro próximo tema, senhoras e senhores. Vem comigo. Gente, vamos falar de premiação milionária. Senhoras e senhores, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Esse jogo vale para o Atlético 3 milhões e 100 mil reais. Porque o Galo passando de fase, olha que interessante, ele ganha 600 mil dólares. O que dá 3 milhões e 600 mil. Isso daí, gente, nos orçamentos atuais do Atlético, na dificuldade que o Atlético tem de pagar folha, na dificuldade que o Atlético vem encontrando com fornecedores antes da SAF acontecer, isso aqui, meu amigo, é dinheiro que não acaba mais, é dinheiro que você agradece a Deus. Então, passar de fase representa isso. E aqui, tá vendo 3 milhões e 100 mil? Eu vou falar de bilheteria daqui a pouco. Fora a bilheteria, ou seja, do jogo da volta que é no Mineirão. Então, assim, cara, gigantesco o dinheiro. Você pode calcular aí que o Galo ganha uns 5, 6 milhões. Então não pode dar mole. Tem que passar por cima do cara bobo, né? Então a premiação é muito boa, uma premiação muito interessante e o Atlético tem que ganhar ela. E, cara, só pra deixar claro, no momento financeiro que nós vivemos, todo dinheiro é válido. Bora pro próximo tema. Senhoras e senhores, eu não tô querendo desanimar não, mas acho que acabou, tá? Vou falar pra vocês a informação que eu tenho. Ontem à noite já tinha se vendido 45 mil ingressos, tá certo? Tem aí, quando você pensa em 45 mil, você tira uns 4 mil que é cortesia, prêmio, conselheiro, parceiro, loucura, esse povo todo. Então já tem aí uns 50 mil vendidos. Dos 50 por 60, você tem aí acho que 5 mil que é da Minas Arena, então já cai em 55, faltando aí 5, 6 mil. Que é o do roxo, é camarote, é setor VIPão. Então assim, meu amigo, corra atrás do seu,
corra atrás de comprar que vou te dar a letra. Quem não comprou, acho que não vai pro jogo, mas não. Queria desanimar você aí do outro lado da tela, não, mas recorde à vista, viu? De esse ano, do ano passado também, e talvez de público. Recorde de público. De renda, claro que não, porque a gente teve Copa do Brasil, Libertadores, que foram um preço muito maior, mas vamos ter um recorde talvez de público. Não duvide nada do Galo. O Galo é capaz de bater esse recorde aí. Bom, bora pro próximo tema, então. Bora lá. Tá na hora de falar, né? Quem joga? Quem será o escalado? Quem terá a oportunidade de colocar o seu nome aí, né, na história do Galão? Bom, senhoras e senhores, fiz aqui o nosso famoso campinho, né? Deixa eu só aumentar ele aqui, beleza, vamos lá. Tá aí o nosso campinho. O time deve ser esse aqui, ó. Everson no gol, Gemerson e Hever, tá certo, na zaga. Mariano na direita, tá descansado. E Dodô do lado esquerdo também descansado. Descansado pra isso. Alan no meio, beleza? Devemos ter o Edenilson atacando pela direita ou o Pedrinho. Vamos ver como é que o técnico vai colocar. O Edenilson deu muito certo aqui. Patrick pela esquerda. Paulinho e Hulk. Né? No banco de reserva teremos Matheus Mendes, o Maurício Lemos, Natan, Rubens, Saravia, Otávio e Igor Gomes. Ademir, Johan, Vargas e Sacha. Lembrando que o Pavão está de fora. Então, assim, tem uma escalação aí bem interessante. Tenho para mim, senhoras e senhores, não sei se os senhores do outro lado da tela irão concordar comigo, tenho para mim que o maior adversário do Atlético é ele mesmo. E o maior adversário do Atlético também são as subidas pelas laterais. É muito claro, isso mesmo, é muito claro para mim que as laterais, elas são um setor do Atlético que precisa ser ajustado. E por quê? Os meias têm que encostar nas laterais, mas se os laterais não subirem e a galera popular o meio campo, o Atlético não joga. Reparem como, no primeiro tempo, o segundo tempo contra o cara bobo, quando o Dodô começou a subir e agredir, o Atlético melhorou da água pro vinho. E no segundo tempo contra o América, mesmíssima coisa, só que do lado agora do Saravia, quando ele começou a agredir, por quê? Porque você dá amplitude pro Atlético, os meias encostam nos laterais e tabelam, por isso que o Edenilson jogou muito bem, que o Edenilson estava tabelando toda hora com o Saraiva, e aí a coisa fluiu, por isso que foi um jogo aí que a gente pode considerar talvez que ter sido até então o melhor jogo do Edenilson no Atlético. Então, para o Atlético vencer, é necessário que as laterais trabalhem. Observem isso que eu estou dizendo a vocês, para depois não me chamar já sei como é que fala? Caso feito, quando eu falar, avisei, aquela coisa toda. Realmente é o que vai diferenciar os homens dos meninos, é o que vai ser o diferente pro Galo. Subida pelas laterais. E não porque os laterais vão fazer os gols, os laterais são primordiais, não, gente. Que isso dá amplitude. Então, a partir do momento que os laterais se apresentam ali no meio campo pra frente e atacam, o esquema de amontoar no meio campo fica aberto e aí você consegue jogar. Bom, agora vamos ver o que o PVC falou sobre o Galo, só que antes quero falar pra você aqui, apertei errado, do Lobo da Bet. Senhoras e senhores, a Lobo da Bet é o seguinte, é um trade esportivo para fazer renda extra. Você consegue fazer de casa, do trabalho, do celular, sua esposa pode fazer, qualquer um. E como é que funciona? É o seguinte, o Lobo manda todas as dicas no grupo de Telegram. Chega tudo lá no grupo de Telegram. Você vai simplesmente copiar e colar o que ele fala. Você não vai fazer nada além disso, copiar e colar. Repsold, não sei nada, minha esposa não sabe nada. Ele tem todos os cursos ensinando a apostar, ensinando a fazer. E você pode entrar lá no grupo e ficar uns 3, 4, 5 dias, eu recomendo, observando, para você entender e aprender, cobrir escanteio asiático, isso tudo. Gente, vale muito a pena. Você pagando R$ 79,90 com o meu cupom Alvinegro20, avisa que veio daqui para você ter esse desconto, você vai estar em 3 grupos. O da lista prêmio, que é a lista que ele manda que você faz as apostas, dos minutos, né, que é esse dos escanteios e tal, que é o mais top, e o diversos, que tem tudo quanto é coisa que ele manda lá e tá muito legal. Lobo da Bet. Senhoras e senhores, quero falar aqui disso aqui, ó. Opa, papai, garoto, jornalista falou do Galo. Mas o que esse jornalista disse? Trata-se do PVC. E ele fez, na minha opinião, um alerta muito interessante que eu gostaria de colocar aqui para vocês escutarem e eu quero comentar depois. Bora lá. 75, falei, não, João, não adianta nada, o campo tá menor porque tua linha de defesa sobe, tua linha do ataque baixa e você joga em 15 metros. É por isso que o campo tá menor. Então, se você tá jogando em 15 metros, não adianta você dizer, no último terço do campo, o meu jogador resolve. Porque não tem espaço. Se você der 10 bolas pro Messi, num jogo, nesse espaço, ele vai resolver 2, porque ele é o Messi. Sim.
Mas, de um modo geral, você precisa do ensaio, você precisa do treino, precisa do repertório, você precisa do conceito. Você ouviu o técnico português, o Nuno Espírito Santo, quando estava no Wolverhampton, que deu uma entrevista no Brasil e dizia: eu preciso da largura. Por que precisa da largura? Porque se o campo está estreito aqui, você abre um cara na ponta do lado de lá e outro na ponta do lado de cá, porque você vai abrir a defesa adversária. Ele vai até vir para cá. Mas quando ele abrir para cá, se você tiver o treino para inverter o jogo, você vai pegar um homem livre do outro lado. Aí você vai deixar no mano a mano. Então você vai trabalhar para deixar o teu melhor jogador no 1 contra 1. Mal entender, o PVC para mim é um dos caras que mais conhecem de futebol. Consegue entender a fala do PVC? Vocês conseguem perceber o que eu tava dizendo? Que é justamente isso, amplitude. Porque hoje, cara, você vai pegar um time igual o do... tá foda. Você vai pegar um time igual, por exemplo, o do cara bobo. Você acha que esses caras vão se atacar pra cima do Atlético? Não. Eles vão jogar fechadinho, vão popular o meio-campo. O América fez o quê que jogou tão melhor com o Atlético? Populou o meio-campo, travou as saídas do Patrick, do Johan e tudo mais. Os laterais não encostavam para dar amplitude ao gramado, para dar amplitude pro jogo, para poder aparecer cara livre. E aí o que aconteceu? O América roubava a bola, subia em cima do Atlético e amassava o Atlético lá na frente. Então o que acontece? Para você, hoje, o futebol é muito físico, então a galera vai e volta, vai e volta, vai e volta com vigor. E se você tem esse vigor físico, se você tem esse espaço para poder lutar, meu amigo, garanto aos senhores, não vai ter solução, apenas amplitude. Bora pro próximo tema, então vem comigo. Gente, agora eu quero mostrar pra vocês o que o Abel Ferreira diz, que ele deu uma cornetada geral nesses caras que acham que o futebol continua dos anos 50, 60, 70. O futebol mudou demais. Olha o que ele disse, saca só. Esqueçam a técnica. E são essas equipas que ganham. Não adianta circo. Esqueçam isso. Circo, já vai o tempo em que os jogadores resolviam os jogos sozinhos. Hoje, todos os clubes têm bons treinadores, todos os clubes têm núcleo de saúde e performance, todos os clubes têm condições para dar aos seus profissionais. Hoje o que faz a diferença são as capacidades volitivas. É quem tem mais vontade, quem tem mais fome. Esses são os que ganham. E a minha função não é reunir os melhores jogadores. É fazer a melhor equipa. Nem sempre os melhores jogadores fazem a melhor equipa. Esse é que é o segredo das equipas que ganham mais vezes ou que estão sempre nas finais. São equipas. E hoje toda a gente tem boas estruturas, boas condições, pode pagar por reforços, tudo. Isso não é sinónimo de vitórias. E eu acredito que com uma equipa forte, um elenco forte, onde todos trabalham para os interesses da equipa, esteja mais próximo de ganhar. E também não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Tá aí o que ele disse. Cara, é o que a gente tá falando também, e a gente falou muito, né? A questão motivacional é muito importante, porque qualidade, cara, beleza, é diferencial, é um negócio top, pá, ninguém discute. Mas a questão física, ela travou a qualidade apenas técnica. Então você tem que ter, além da questão técnica, você tem que ter físico apurado e você tem que ter muita vontade. Você tem que ser dedicado no que você faz. Você tem que aperfeiçoar o que você faz. E o Abel, você vai olhando jogador por jogador do Palmeiras, muitos bons jogadores, mas você não fala assim, meu Deus, todos são craques, é um time estrelado de ponta a ponta. Meu Deus, não, é o conjunto. Ele soube formar uma equipe, ele soube formar um grupo unido. Essa é a diferença do Abel Braga para a grande maioria dos treinadores brasileiros. Bom, bora pro próximo tema. Vamos de Nicola agora? Bora lá. Só disse hoje, bomba, 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 bomba do Nicola. Essa daqui é, sem discussão, uma bomba gigantesca. Saca só o que o Nicola contou, sair aqui, ó, sobre a questão do Alan no Palmeiras, e eu vou contar mais ainda para vocês. Bora lá. O Palmeiras ofereceu quase 50 milhões de reais pelo volante Alan, que pertence ao Atlético Mineiro. Quero contextualizar direitinho essa história. O Palmeiras está em busca de um... É que no início do ano, Volta Redonda e o Itaboraí acertaram um empréstimo até dezembro. No final das contas, isso não foi regeneração. Já o Vasco, 50 milhões de reais. Já o Vasco vai precisar buscar uma outra sombra pro Pedro Raul. Bora de notícia exclusiva. O Palmeiras ofereceu quase 50 milhões de reais pelo volante Alan, que pertence ao Atlético Mineiro. Quero contextualizar direitinho essa história. O Palmeiras está em busca de um volante para substituir o Danilo. A ideia era contratar um brasileiro canhoto. Vários alvos foram tentados recentemente, entre eles o André, que acaba de ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. O namoro com o Alan existe já há algum tempo. E a primeira proposta feita pelo Palmeiras ao Atlético Mineiro foi de 6 milhões de euros.
O Palmeiras acabou logo de cara ouvindo a recusa do Atlético Mineiro, deixou que passasse alguns dias e sugeriu uma nova oferta de 9 milhões de euros ou 49 milhões e 800 mil reais. Vamos arredondar para 50 milhões de reais. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Alan, que faz parte do staff do atleta, que confirmou as cifras e também a oferta. O problema é que o Atlético Mineiro não está disposto a perder o jogador, especialmente para um rival no futebol brasileiro. E embora ainda não tenha havido a recusa de forma oficial, a tendência é que o Galo diga não a essa segunda proposta do Palmeiras. Para liberá-lo, é possível que o Galo peça pelo menos 12 milhões de euros. O jogador que havia sido comprado em 2020 por 3 milhões e meio de euros é titular absoluto desde então. Só 25 anos de idade, canhoto, enorme qualidade com a bola nos pés, às vezes se perde pelo comportamento, costuma ser expulso mais do que o necessário, mas na visão do Abel Ferreira seria o substituto ideal para o Danilo, especialmente depois do não acordo com o Chelsea em relação ao André. E você, gosta do... Bom, só para vocês entenderem, isso dá 66 milhões e meio de reais. Então, assim, se chegar essa proposta, o Galo vende. 12 milhões, eu falei com vocês, lembra? 10, 12 milhões, 10 é pouco, o Galo quer 12. Ó o Nicola confirmando o que eu disse. 12, 12, 12. Eu avisei a vocês, eu tive a falando dentro do Atlético. Chegar a 12, aí é difícil segurar. 12 milhões de euros resolve muito o problema do Galo. Agora, a minha questão é a seguinte. Que problema que resolve se nós vamos ter SAF que quita tudo? Bom, vou deixar o resto dessa discussão para o debate alvinegro. Pode ser que lá nós vamos debater muito isso e eu quero que você dê sua opinião. Eu não venderia. Por que eu não venderia? Porque nós vamos virar SAF e nós não precisar disso, a gente precisa de um cara diferenciado como o Alan. No final do ano a gente vende ele pro time que ele quiser. Um grande abraço para você, fique com Deus, tamo junto, tchau e fui, valeu!